pequena palavra cheia de significados que pode mover montanhas e transformar destinos. É difícil atravessar caminhos sem um pouco de fé na vida. Pelo menos para mim é. Ter fé seria um alargamento de percepções, uma poderosa vitamina para vencer obstáculos, uma força que empurra a gente para frente. Eu acredito nisso, mas eu poderia estar te fazendo uma pergunta. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: vocês acham que a fé anda sozinha ou precisa de uma religião? E, Sônia, como é que anda a fé na cultura indígena? Hoje eu posso dizer que já tem aí uma mistura, né? Mas, enfim, a fé é você acreditar, né? É você crer, é você confiar. E nós temos, né, claro, essa crença nas forças supremas, né? Mas que é a própria natureza, né? Que é a água. Nós, Guajajara, por exemplo, a gente tem uma relação muito forte com a água, Uhum. né? E a gente acredita que a água é poder. Além de todo esse significado que tem, né, para todas as pessoas, para nós também a água é poder. Ela orienta, né, ela traz a força. Então, a gente tem fé, né, nessa força da natureza. E não necessariamente é preciso você seguir uma religião, porque a religião é como que você tem que abrir mão da sua própria cultura, né, no nosso caso, para poder seguir uma religiosidade, seguir uma doutrina. E aí, nem sempre ela te permite ser o que você realmente é, né? Faz você perder, você enfraquecer aquilo que é da sua própria identidade, né? Então, né, há uma diferença muito grande. Fé e religião são duas coisas totalmente distintas. Eu sou uma pessoa movida à espiritualidade. Eu não imagino o meu atravessamento por esse planeta sem ter a espiritualidade como centro da minha vida. Mas eu me considero muito mais espiritualista do que necessariamente alguém que tem uma religião. Mesmo tendo nascido ali no cristianismo, mas eu sou muito mais crística do que cristã, porque eu não consigo entender esse lugar, templo, igreja, esse lugar que distorce tudo, que eu não consigo entender alguém que tem o Espírito Santo dentro de si ser a favor de uma arma. Eu não consigo entender alguém que entende a mensagem do amor. Eu poderia dizer para você, Astrid, ao invés de dizer eu te amo, eu poderia te dizer eu te Deus, porque Deus para mim é simplesmente amor. Então eu não consigo entender uma religiosidade, mesmo falando de espiritualidade, que anule o que é sagrado para o outro, que anule o que faz a outra pessoa se conectar. Inclusive, ainda digo mais, eu acredito que uma pessoa que é ateu, ateia, que nem acredite que Deus existe, mas que tenha ali uma frequência com os valores de uma espiritualidade que eu acho que está muito ligado à honestidade, à justiça, justiça social, à compaixão, todas essas mensagens que foi tudo o que o Cristo falou, que é a grande pessoa que me faz ter até uma fé infantil. Eu acho que até essa pessoa tem o direito de ter todo esse amor, mesmo que ela não acredite nesse amor, sabe? Então a gente está vivendo um momento em que a espiritualidade e a fé estão totalmente confundidas no nosso país e que tem muitas pessoas que estão usando há muito tempo, isso não é uma coisa de agora, né? Mas a gente vê cada vez mais a religião acabar com a mensagem da fé, que é o amor. Então tá tudo misturado, mas é muito importante a gente afastar. Eu concordo total com isso que a Soninha falou, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para mim, tomar um banho de rio é me conectar com o divino. A minha mãe me ensinou a passar pela samaumeira, que é a árvore, para mim, a árvore sagrada da floresta, e pedir a bênção da árvore. Então, eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Eu concordo muito com a Gabi, né, de diferenciar fé e espiritualidade. Porque acontece, e religião, né, melhor dizendo. Porque às vezes a gente sabe, né, o quanto que o fundamentalismo religioso pode causar
danos, né? O quanto as pessoas eles ficam muito presas à religião, ao dogma. A gente já vê isso acontecendo, né? Infelizmente, no mundo hoje. Então, as pessoas ficam presas e elas esquecem, né, de valores básicos, que é do respeito ao próximo, de respeitar as diferenças, do amor ao próximo, e se dizem religiosas, né? Então, acho que a gente tem que aprender a separar, sobretudo nessas religiões, né, consideradas hegemônicas. Então, eu que sou uma pessoa do candomblé, que eu venho de uma religião historicamente perseguida, a gente sabe quanto que ela foi importante para a manutenção dos povos negros, né? Se a gente não acreditasse numa força maior que a gente, como é que a gente ia lidar com todas as violências que a gente tinha que lidar, né, na vida? Então, eu acho que é necessário separar, né? Eu, claro, pergunto para o meu abolorixá sempre, né? A gente conversa muito, Rodney William, e ele falou, nosso ethos, né, ele está ligado a essa espiritualidade voltada para a condição humana, ao respeito, a essa integração. E citando um outro babalorixá, Sidney Nogueira, ele falou algo muito bonito numa live que a gente fez recentemente. Ele falou, nós somos seres espirituais experimentando a materialidade, né? O quanto que é importante também se enxergar como esse ser espiritual, né? Então, acho que é importante a gente ter a nossa fé, mas não essa fé que não se questiona, não essa fé cega, não essa fé, muitas vezes, que se confunde com o dogma, né? Mas, para além disso, da espiritualidade, mas, sobretudo, essa espiritualidade que nos ensina a nos conectar com a condição humana, mas ao respeito, a conexão com a natureza, da gente vivenciar, de fato, o amor, né, na prática, e não, muitas vezes, dessa maneira esvaziada que a gente vê. É que fé não é magia, né? No sentido de que uma água, né, vendida, né, vai te tirar daquela, vai te trazer um livramento, né? A gente tem que estar sempre conectado com a nossa fé e com a ciência. E, de fato, agora, a gente tem uma visão na sociedade muito cerceada do que é Deus, né? Do que é Cristo até, porque quando você pensa, vem todo um imaginário, especialmente quem foi criado em religião católica ou os cristãs e tal. E aquela imagem de santo, aquela coisa muito ligada ao templo, ao lugar. Eu não sei por que a gente tem essa necessidade, eu acho que é uma vulnerabilidade muito grande do ser humano, na real, de ter que encontrar algo fora de você, em uma outra figura humana, e no caso dessas figuras bem estereotipadas, para ser a sua fonte de força. Eu penso muito em Saramago, por exemplo, que era um ateu praticante, digamos assim, e ele tem uma frase que ele fala assim, Deus não precisa do homem para nada, exceto para ser Deus. E às vezes eu penso que a fé e religião para mim também são distintas, tá? Eu concordo com isso que vocês falaram. Mas eu entendo que as religiões e até alguma coisa de espiritualidade se aproveita muito dessa questão da vulnerabilidade humana. É como se isso fosse uma ferramenta, porque a gente tem que encontrar algo maior. Por exemplo, eu que penso desse jeito, eu estive uma vez numa cama de hospital à beira da morte. E naquele momento eu rezei, não sabia nem para quê. Eu rezei pela possibilidade de existir algo maior do que eu que me tirasse daquela situação. Quer dizer, eu não podia acreditar que eu sozinha ou que a ciência ou que, enfim, eram suficientes para me tirar daquela condição. Então, em caso de dúvida, se tiver alguém aí ouvindo, por favor, me ajuda. Então, não sei, eu fico pensando muito... Eu fico pensando muito sobre Pelo isso, visto, sabe? ajudou, né? É tipo, vocês lembram? Cara, eu não sei. Ó, como não Jamais sabe, você saberemos. aqui. Esse é um grande... Amor, mas esse é o mistério. Eu não sei se foi por causa disso. Vocês Tudo lembram isso é mistério da fé. Mistério da fé, anunciamos, Senhor. É mistério. É mistério. Vocês lembram do Quase Famosos? Aquela cena clássica do avião caindo? Aí todo mundo... Eu já ia falar isso mulher. agora. Eu sou de Deus. Aí o outro fala, eu sou gay. Aí o avião não cai. Quer dizer, naquela hora todo mundo teve uma catarse, uma epifania, todo mundo confessou coisas, amém, Senhor, e de repente o avião não caiu. Então é mistério, gente. Então, mistério. Não, então a gente volta Na hora pra que o plaquinha, avião ó. cai, meu. Olha lá, ó. Anda com fé, voa, que a fé não Anda com costuma fé, eu vou. falhar.
A gente falou muito sobre a fé e a espiritualidade estarem ligadas a valores humanos, ao amor, ao respeito. Mas será que a gente precisa disso? Isso não é só uma questão de ética? Porque aí, de novo, tá? Eu lembrei, só para a gente bater bola aqui, eu lembrei de novo de Saramago, que ele fala: como podem os homens sem Deus serem bons? E aí ele responde, alguém pergunta para ele responde: mas como podem os homens com Deus serem tão maus? Então, às vezes, será que a gente... Eu acho que isso se aprende também nas religiões e na fé e na espiritualidade. Mas a gente também não confunde, às vezes, isso com uma questão de ética? O que vocês acham? Sônia. Mas aí você está falando de religião, né? Religião. Não necessariamente. Não, de espiritualidade mesmo. Mas fé é diferente de religião, né? Ficou todo mundo pensando agora. Diferente. Mas assim, Tá claro... todo mundo pensando aqui. Não, é claro que é diferente, mas a gente está sob o signo de muita descrença nessa área. São muitas pessoas falando em Deus, em Deus, em Deus, e cortando, passando boiada, em não tendo empatia para com o outro, e não tendo piedade para com o outro, e não tendo, estendendo uma mão para o outro. É sobre isso. Não, mas aí são religiosos Não, mas eu usando entendi. esse discurso para manutenção do poder, né? Falsos Aí é diferente, religiosos. né? Da pessoa... Exatamente. A gente pensar a religião como instituição também, né? Como uma instituição que muitas vezes vai promover, né, a manutenção do poder. Mas aí não tem a ver com viver a espiritualidade, né? É diferente. Não vivem. Não podemos... Exatamente. Diferente. Eu tinha Confundir as mesmas Disso coisas. que a Pete falou também. Oi, pode completar, Gabi. Não, só para finalizar isso que a Pete falou, que eu acho que os valores estão incutidos também, mas quando vai para o campo da espiritualidade, assim, da minha experiência, tá? Para além dos valores e de seguir esses valores, tem uma parada que é aquilo que te faz conectar, aquilo que alimenta o teu espírito, aquilo que te faz arrepiar, aquilo que te faz suar, o teu corpo tremer, aquilo que te coloca num lugar quase que de elevação, sabe? Eu acho que aí é o campo da espiritualidade. Você pode encontrar isso no terreiro, você pode encontrar isso numa cerimônia de ayahuasca, no culto, na missa ou na sua casa. Então, a espiritualidade necessariamente... Na música também, super na música. E é uma parada que oscila também. A minha fé, ela é a chama de uma vela próxima a uma janela aberta. Ela apaga, ela acende, ela oscila, ela quase apaga, ela acende de novo. Então isso também faz muito parte, porque é uma busca eterna. A gente vai sempre estar buscando. Eu queria saber de você, porque às vezes as pessoas acham que a fé é inabalável. A fé oscila, né? A sua fé oscila? Em que momento? Olha, oscila quando a gente vê, por exemplo, uma grande camada assim, de evangélicos entrando nas aldeias, né, e querendo impor a sua fé, né, em detrimento da espiritualidade, né, própria dos povos. E aí, eu só queria lembrar aqui um episódio que a gente viveu, está vivendo agora, que é em relação à própria vacina. Sim. Né? A vacina aí contra a Covid-19. Nós tivemos que enfrentar um problema seríssimo, né, para que todos os indígenas aceitassem ser vacinados. Né? Porque houve aí uma disseminação de mentiras, né, muito grande, e a maioria desse cunho religioso, que vem das religiões fundamentalistas, né, proselitistas, que fica dizendo que as pessoas não precisam de tomar vacina, que basta ter fé, que basta acreditar em Deus, que ele vai ser curado. Meu Deus. Né? Então, esse tipo de mensagem acabou atrapalhando demais e fazendo as pessoas duvidar da ciência. Né? Então, não é como você simplesmente só acreditar ali, né, num Deus que vai te salvar, e se você não leva em conta também, né, o que a ciência traz aí para poder, o que você fala, né, para complementar. Então, nós estamos ainda nessa batalha para desmentir todas essas mensagens que chegaram nas aldeias, né,
E as pessoas dizendo, você não pode tomar vacina porque vai ter um chip no seu corpo que vai te monitorar, que vai te... Aí vira né, jacaré. que vai te... aí tinha várias coisas mesmo dizendo assim, né, que era um chip do Satanás que ia te levar, enfim. Não é. Coisas... São pessoas criminosas, falsos religiosos, né? Foram pastores evangélicos falando em cultos, pregando e falando mensagem, gravando mensagens. Eu falei com Deus esta noite, eu acabei de falar com Deus. Ele me disse, irmão, que você não pode ser vacinado porque você vai adquirir outra doença. Ai, meu Tá? Então, eu estou falando, né? Porque às vezes as pessoas que não têm ali uma segurança, né? Que não tem ali a sua espiritualidade, a sua fé muito definida, ele acaba acreditando nessas mensagens aí e aí, né, passa à frente. Então, é realmente assim, um momento que a gente precisa aproveitar aqui para falar e para poder desconstruir, né? Total. Vacina sim, vacina para todos, de norte a sul, em todos os cantos do Brasil. Vacina sim. Ninguém virou jacaré até agora não, viu? E ter fé é ter equilíbrio.